Olá, pessoal. Meu nome é Cíntia Guimarães. Eu estou no nono período do curso de Letras na Universidade Federal de Lavras e meu título de pesquisa é O Conector, portanto, em textos multissemióticos, estudos sobre o processo de gramaticalização, sob a orientação da professora doutora Mauricéia Silva de Paula Vieira. E a nossa instituição de fomento é o CNPq. O processo de gramaticalização. Gramaticalização é um processo linguístico pelo qual palavras ou construções originalmente com significado lexical, ou seja, com um significado mais concreto e específico, evoluem ao longo do tempo para se tornarem elementos gramaticais, ou seja, como preposições, conjunções, auxiliares verbais, marcadores de tempo, entre outros. Esse processo envolve a perda gradual do significado lexical original e a aquisição de funções gramaticais na língua. As mudanças acontecem no discurso, representando o princípio funcionalista de que é o uso da língua que delineia a gramática. Sendo assim, considera-se a gramaticalização sendo determinada pelas necessidades comunicativas não atendidas pelas formas já existentes e também pelos conteúdos cognitivos que não possuem designações linguísticas ou então pela ineficácia das que existem. Gramaticalização não ocorre de maneira uniforme em todas as línguas e para todas as palavras. Além disso, nem todas as palavras passam por esse processo. A gramaticalização é um fenômeno complexo e gradual que reflete a evolução e mudança das línguas ao longo do tempo. A gramaticalização é um processo fundamental na evolução das línguas, pois ela ajuda a simplificar e efetivar estruturas linguísticas, tornando-as mais adequadas para a comunicação eficaz. O conector, portanto. Tradicionalmente, o vocábulo, portanto, é tratado como conjunção conclusiva. Entretanto, algumas conjunções são geralmente expressões adverbiais que passaram a funcionar como conectores. Funcionalmente, o portanto funciona como conector, estabelece uma relação semântico-discursiva de conclusão e, em alguns casos, pode ser substituída por logo, conjunção prototípica de relação conclusiva. Embora para Carone, portanto, já tenha se cristalizado como condição conclusiva, os estudos sobre o processo de gramaticalização evidenciam que os usos desse conector ocorrem basicamente com três tipos de estruturas. Primeira, estabelece relação de conclusão. Segunda, introduzir oração reduzido de gerúndio, estabelecendo relação de consequência e de simultaneidade. E terceiro, estabelecer ligações entre sintagmas e não entre orações. A partir dessas questões, interessa-nos investigar o processo de gramaticalização de portanto. A metodologia usada na minha pesquisa, ela foi desenvolvida por uma realização de investigações de cunho teórico, que contemplam questões ligadas ao discurso e gramática, aos aspectos morfossintáticos do português brasileiro na perspectiva do uso, ao processo de gramaticalização e também investigações sobre o portanto. Também desenvolvemos pesquisa de campo a partir da constituição de um corpus composto por 6 tiras de humor. A abordagem metodológica que norteou a nossa pesquisa, ela está alicerçada na pesquisa de base qualitativa. As tiras foram analisadas e as ocorrências do portanto categorizadas, considerando-se o comportamento morfossemântico e sintático da referida expressão. Chegamos na nossa conclusão. O processo de gramaticalização do conector, portanto, nas tiras analisadas, mostra que a função dele varia de acordo com o contexto, estabelecendo relação de sentido entre o que foi dito anteriormente e o que foi dito posteriormente. Esse conector tem uma grande influência na estrutura da língua, em razão do propósito comunicativo e na interação social, podendo ser utilizado em diversos contextos. E ao que concerne no ensino de língua, a análise do conector, portanto, ele, além de possibilitar conhecimento sobre as funções que ele pode assumir, possibilita também que os alunos entendam as situações do uso da língua não somente em textos multissemióticos, que no caso são as tirinhas de humor, mas também em suas próprias falas e escritas. Se você gostou da minha pesquisa, eu te convido a estar no CIUFLA, onde eu vou apresentar toda a minha pesquisa que foi feita. Obrigada.